Está no ar com você mais um programa Escola Bíblica, seja bem-vindo. E essa temporada a gente está apresentando alguns temas à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Hoje, especificamente, estamos falando sobre o Natal, Natal à luz da Bíblia. E você junto com a gente aqui, estudando, trabalhando esse tema que é tão especial. Já falamos sobre a data do nascimento de Jesus. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a expectativa da vinda de Jesus. Será que o mundo na época aguardava a vinda de Jesus, o nascimento dele? E você hoje aguarda a vinda de Jesus mais uma vez? A gente vai falar sobre isso hoje aqui no programa Escola Bíblica, fechando esse tema da semana preparado especialmente para você. E mais uma vez estamos juntos aqui no programa Escola Bíblica, definitivamente aqui apresentando o tema de hoje para você. E claro, contando muito com a sua participação também, interagindo com a gente pelas redes sociais. Você pode interagir pelo facebook.com/barra Escola Bíblica NT, ou também interagindo pelo Instagram, mesmo finalzinho ali, @Escola Bíblica NT. Eu estou muito feliz nesse ambiente aqui agradável. Estamos em Manaus, num momento muito especial aqui na comunidade Ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você, de todos os cantos, é muito bem-vindo a esse lugar e a Novo Tempo. Nesse período aí de final de ano, para muitos férias também, não sei se você está aproveitando junto com a sua família, mas esse é o momento da gente falar sobre um tema muito especial. Estamos na véspera de Natal, hoje 24 de dezembro. E ontem a gente falou um pouquinho sobre a expectativa, né, de Jesus, da vinda de Jesus. E hoje a gente vai trabalhar um pouco mais esse tema para fecharmos esse tema da semana também junto com você, tá bom? Estou aguardando você participar com a gente como? Entrando em contato aqui e fazendo um pedido muito especial. Você pode entrar em contato com a gente e receber gratuitamente esse material, esse guia de estudos, esse livretinho aqui chamado Ensinos de Jesus. Você não pediu ainda? Se você não conhece ainda, ele é gratuito. Aproveitando esse tema da semana, falando sobre Jesus, sobre o nascimento dele, por que não entender um pouquinho mais sobre Jesus, né? Você entra em contato com a gente através do telefone 12 21 27 31 21, tá? Esse você liga, alguém vai atender você, você vai deixar suas informações e a gente vai cadastrar e enviar para sua casa esse material. Ou enviar para a gente um WhatsApp também, 12 98244 4449, tá bom? É fácil. 12 982 4449. Daí você manda uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, ou melhor, dizendo para a gente o seguinte: olha, eu quero receber esse material especial, tá bom? É só escrever assim: quero receber o ensino de Jesus, e a gente vai fazer questão de enviar para você também. Vamos orar nesse momento? E a gente, na sequência, vai estudar um pouquinho mais sobre o Natal à luz da Bíblia. Bondoso Deus, obrigado mais uma vez por esse estudo, por teu cuidado, por teu grande amor. E agora pedimos que, ao fecharmos esse tema dessa semana, o Senhor fale ao nosso coração e que a tua palavra fique sempre presente diante de nós, da nossa vida e daqueles que nos cercam também. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. No programa de ontem, mais uma vez, como mencionei para você, nós falamos sobre a expectativa de Jesus. E hoje, quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais, né? E a gente começa com uma pergunta. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você que está em casa pensando aí. Qual era a realidade em Israel na época do nascimento de Jesus? Será que as pessoas elas tinham consciência de que veriam o Messias? Nós sabemos que uma coisa é o que a Bíblia está escrevendo, uma coisa é o que a compreensão de muitos tem acerca do Messias, e outra coisa é o que as pessoas tinham de expectativa e realidade. Como assim? Muitas pessoas acreditavam que o Jesus que os cristãos pregavam não tinha relação nenhuma, e ainda hoje acreditam assim. Os judeus até hoje, os queridos irmãos e amigos judeus, que muitos acompanham a gente também, não acreditam em Jesus como sendo o Messias.
mas a expectativa do Messias era muito presente. Eu queria que você lesse comigo, a gente tem uma resposta aqui em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, a partir dos versos 3 até o verso 6. Nós falamos um pouquinho sobre esse capítulo ontem, vale a pena a gente explorar um pouquinho mais hoje também. Diz assim, a partir do verso 3 até o 6. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E continua: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Existia já, de fato, a visão de que o Messias viria. Eu quero ler o verso 6 para você também. Você está com a Bíblia aí? Verso 6 diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E aqui a gente percebe então esse comentário, e quando nós lemos 1 João, ou melhor, João capítulo 1, é mencionado que um verbo também, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E o verso 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Apesar de haver uma expectativa sobre a vinda do Messias, no meio do povo de Israel, no meio daqueles que deveriam aguardar o Messias, Jesus em muitos momentos chamou o povo de Israel de os seus filhinhos, né? Como uma galinha cuida dos seus filhinhos, dos seus pintinhos, era assim que ele via Israel. Mas o próprio Israel rejeitou a Jesus, rejeitou o Messias. E pela história, nós sabemos que algumas nações, além de Israel, também esperavam por um grande acontecimento no Oriente. Não era só o povo messiânico que aguardava, mas outras nações também. Por exemplo, os romanos aguardavam, os gregos, os persas aguardavam também. Eles esperavam por algo, eles não sabiam exatamente o que era, mas eles esperavam por algo. Os únicos que não estavam preparados era de fato o povo de Deus. Eles reagiram com indiferença, né, à vinda do Messias. Para eles viria um rei vindouro, um rei vitorioso, um rei batalhador, um rei que enfrentaria o sistema, que não teria perdas para ele. E quando eles veem um menino, um bebê, nascendo num lugar desprezível, numa manjedoura, num lugar de animais, a associação era desconecta. Mas o fato é que a Bíblia havia previsto que Jesus viria numa situação difícil também. Então, a gente percebe que mesmo Adão e Eva já aguardavam a vinda do Messias. O Messias vindouro, né, que foi morto desde a fundação do mundo, ele é descrito como já aguardado por Adão e Eva. E como que foi esse processo? Desde o cordeirinho ali morto no Éden, ele já era uma referência da vinda do Messias. E saudaram alegremente o primogênito, né, na esperança que o primeiro filho de Adão e Eva fosse o libertador. Eles acreditavam que um dos filhos que nasceria deles já seria o Messias prometido, né? Eles haviam caído e a expectativa era grande nesse aspecto. Mas, no entanto, com o passar do tempo, a sociedade, mesmo o meio religioso que acreditava na vinda do Messias, foi rejeitando a possibilidade da vinda do Messias, como o cordeirinho também. Foi demorando. Você sabe que houve uma demora muito grande na vinda de Jesus, na cabeça e na expectativa de outros, né? Aqueles que primeiro receberam, morreram na promessa, sem ver, no entanto, a vinda do Messias. Quando a gente começa a ler capítulos bíblicos, nós percebemos que as pessoas, embora muitos acreditassem na vinda do Messias, muitos tivessem ouvido falar na vinda do Messias, eles não viviam na expectativa da vinda do Messias. E a providência, né? A gente percebe que a providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e a influência humana, até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. O mundo ainda não estava preparado, mas aos poucos, no tempo certo, na plenitude dos tempos, a Bíblia diz assim que o Messias veio. Como nós falamos anteriormente, nós não sabemos exatamente o dia, nós imaginamos o período, o ano também,
as proximidades, mas nós sabemos de uma coisa, que a Bíblia havia predito com clareza que o Messias viria. Todas as terras, os judeus, né, da dispersação, né, que estavam fora de Jerusalém, e os que estavam dentro e fora, nas festas anuais, eles criavam mais uma vez a expectativa da vinda do Messias. Mas quando eles voltavam para Jerusalém, andavam na peregrinação, né, eles podiam reclamar e clamar a Deus a vinda do Messias. O desejo do povo de Israel era que o Messias viesse. Só que existe uma diferença muito grande que a gente pode imaginar aqui entre a vinda do Messias, a expectativa da vinda e quem era de fato o Messias. A gente vai para um rápido intervalo agora e na sequência eu queria deixar para você uma pergunta. Será que o paganismo ainda hoje, como foi no passado, entende mais a vinda do Messias do que aqueles que deveriam aguardar a vinda do Messias, a volta de Jesus? Já que o paganismo se envolvia mais com conhecimento de que algo diferente aconteceria no passado, enquanto que aqueles que deveriam aguardar não pregavam e não acreditavam sobre isso ou nisso, será que hoje as pessoas que deveriam acreditar e pregar sobre a volta de Jesus, elas rejeitam e esquecem da vinda do Messias? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, no programa Escola Bíblica, e eu estou aguardando você. Enquanto isso, faça o seguinte, entre em contato com a gente, peça seu guia de estudos, Ensinos de Jesus, manda um WhatsApp, eu estou esperando você rapidinho, em 3 minutos a gente volta com o programa Escola Bíblica. E já estamos de volta aqui mais uma vez com você, o Natal à luz da Bíblia, uma temporada especial preparada para você. Nós estaremos juntos nesse cenário aqui até o finalzinho do mês de janeiro, trazendo temas semanais. Essa semana estamos falando exatamente sobre o Natal, e a gente chega nessa última parte da semana aqui com um tema muito especial. Muita gente questiona sobre um ponto muito importante acerca do Natal que eu queria trazer para você. Surge uma pergunta para você pensar onde você estiver aí. Já que a festa do Natal, a gente mencionou ao longo da semana aqui, a palavra Natal, né, ela veio do paganismo. Qual seria a melhor maneira, e se é que é correto nós comemorarmos o Natal? Existiria alguma maneira da gente comemorar de melhor forma o Natal? Olha, eu queria lembrar você o seguinte, o fato de alguns costumes serem pagãos não quer dizer que a pessoa se torna pagã porque ela copiou alguns costumes pagãos. Eu vou dar alguns exemplos para você que a gente está acostumado a fazer e ele veio do meio do paganismo. Por exemplo, a escrita, ela foi criada pelos pagãos. A forma escrita é isso, foi criada pelos pagãos. E hoje o mundo todo escreve, mas surgiu do meio do paganismo, com fins pagãos. Então, o que vale de fato? Eu me lembro que, me veio à mente agora, eu me lembro que uma vez um rapaz que tinha um relacionamento com o ocultismo, ele mencionou que ele conhecia o nome de um veículo, que o nome do veículo era o nome de um demônio, que foi, segundo a crença de muitos ali, oferecido a esse Deus, a esse demônio, e por isso o nome do veículo, conhecido de muitos de vocês aí, foi dedicado a esse veículo em homenagem a esse anjo caído, a esse anjo mau. E perguntaram para ele o seguinte, olha, se você que foi um ocultista, um homem do mal e agora é convertido, você recebesse esse carro de presente, o carro com o nome de um demônio, você aceitaria? E ele disse uma coisa que eu achei interessante, não sei se você concordaria, mas ele disse o seguinte, olha, eu faria o quê? Eu pegaria sim esse carro para mim, dedicaria a Deus e usaria para o benefício e honra a Deus e para minha família também. Eu não estou dizendo que nem sempre é assim, ou que sempre deve ser assim. Mas existem situações, nós estamos num mundo mau, num mundo que nos cerca de coisas más. E algumas coisas que não são princípios, como eu falei ontem, nós podemos usar para o bem. Por exemplo, a escrita, como eu mencionei, ela foi iniciada pelos pagãos, mas ela é muito usada hoje, nós podemos usar para o benefício. As flores nos velórios,
As flores no velório, nos velórios, né, elas foram usadas inicialmente para rituais de pessoas que não tinham relacionamento nenhum com o Deus Criador. Ela vem dos pagãos. A aliança de casamento inicialmente não tem relação nenhuma e nós usamos hoje com um propósito nobre. A gravata, estou sem gravata aqui, mas quem usa gravata, eventualmente eu uso também, ela foi usada não com um fim religioso, mas com um fim pagão. E hoje a gente usa. Então, nós temos que desassociar muitas vezes as coisas e acreditar que simplesmente pelo fato de não ter nascido num ambiente cristão ou religioso, aquilo deve ser rejeitado de qualquer maneira. O Natal, ele surgiu como nome, como objetivo, fora dos valores e princípios cristãos. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de lado é que, de fato, o que vale é a essência no meio do cristianismo, que é o nascimento de Jesus. Você sabia também, vou dar mais um exemplo para você, que quando alguém espirra, né, quando se fala saúde, era uma frase comumente usada dizendo que a alma, para que ela não saísse do corpo durante o espirro. Paganismo. Isso se tornou comum hoje, usual, como um sinal até de respeito. Então a gente precisa saber diferenciar não sermos hipócritas, né? Exageradamente hipócritas em acreditar que tudo que não vem do meio religioso é mal. Né? Como os filhos de Israel que não souberam receber o Messias, rejeitaram o Messias, acreditaram que ele não tinha relação nenhuma com aquilo que era de Deus. Então esse é o momento que a gente está vivendo, no finalzinho aí do ano, finalzinho desse clima de Natal, de acreditar que Jesus é o Messias. E que o Natal, não como data em si, embora a gente comemore amanhã no dia 25, mas mais uma vez eu reforço essa frase, mas como o acontecimento, o nascimento de Jesus, ele deve ser muito importante para você, para mim também. A gente reforça que é uma ótima oportunidade da gente mostrar para as pessoas o que é o verdadeiro Natal. Logo no início da temporada, da semana, eu fiz uma pergunta para quem acompanhou no primeiro programa. Muitos não acompanharam. Qual era o significado do Natal para você? Muita gente acredita que o Natal, e acreditava, espero assim, que o Natal é simplesmente uma festa pagã. Muitas pessoas se envolvem mais com consumismo que qualquer outra coisa. Mas o objetivo final do Natal deve ser levantar e honrar o nome de Jesus, lembrar o nascimento de Jesus. Eu citei aqui um texto de Ellen White, da autora Ellen White, e eu quero citar mais uma vez um texto dela para você que diz o seguinte: Deus muito se agrada se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas, grandes e pequenas, para essas casas de culto. E continua. Tem chegado a nós cartas com a seguinte interrogação: devemos ter árvore de Natal? Não seria isso acompanhar o mundo? E como é que a gente pode responder isso? Ela continua dizendo: podeis fazê-lo à semelhança do mundo, se tiverdes disposição para isso, ou podeis fazê-lo de maneira muito diferente. E continua o verso. Não há particular recado em selecionar um flagrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas, mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. Então, mais do que simplesmente o símbolo em si, a árvore de Natal, os presentes, o que está por detrás disso? Está por detrás ganância, cobiça, recursos, dinheiro, ou um agradecimento a Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus representa, aquilo que significou o nascimento de Jesus. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa do ano novo, né? Um novo ano, segundo a Bíblia. Muitas pessoas têm as suas crendices, né? Acreditam que podem fazer rituais para que no próximo ano as coisas aconteçam. E isso é muito comum, inclusive, no meio cristão. Muitos cristãos acreditam que fazendo algumas cerimônias, e a gente vai usar o termo exato semana que vem para você, pode trazer benefícios, pode trazer amor, pode trazer sorte, dinheiro, e aí vai. Mas não se esqueça de uma coisa: o importante é a essência acima de tudo. Qual a razão pela qual você se lembra do Natal? O que vem à sua mente de fato? A árvore pode ser tão alta e os seus ramos tão vastos
quanto queiram a ocasião. Quanto mais alta a árvore, quanto maior, de repente, isso é uma linguagem figurada, né? Mas representa um coração agradecido. É claro que nem todo mundo, e não é o meu caso, possivelmente não seja o seu, temos condições de montar uma grande árvore. Mas o símbolo nesse contexto da grande árvore significa quanto maior, mais gratidão você deve ter. O Natal, ele tem que ser um símbolo de gratidão, né, para nós. Não tem que ser um símbolo de medo, não tem que ser um símbolo de busca de questões pessoais, mas uma busca real a Deus. Eu quero apresentar para você mais uma frase que diz assim: com seus galhos que estejam carregados com o fruto de ouro e prata para a vossa beneficência, e apresentai isso a Deus como o vosso presente de Natal. Sejam vossas doações santificadas pela oração. E mais um verso, mais um texto que eu quero mencionar, ainda da mesma autora, escritora Ellen White, diz assim: as festividades de Natal e o Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. O texto não termina aí. Diz assim: Deus é glorificado quando ajudamos os necessitados, que têm família grande para sustentar. Quando nós celebramos o nascimento de Jesus, né, nós oferecemos não apenas uma oportunidade das pessoas saberem que ele veio, mas saberem também que ele vai vir mais uma vez. O Natal tem que ser uma oportunidade da gente agradecer a Jesus pela vinda dele. O Natal deve ser uma oportunidade da gente olhar para as pessoas ao redor e testemunhar de Jesus. Quando Jesus veio, essa foi a maior prova da renúncia. Que renúncia é essa? Ele saiu do céu, ele era um rei, o dono do universo, desistiu de tudo aquilo por um momento da história para vir morrer pelo ser humano, por nós. Esse é o símbolo real do Natal, um Deus que renunciou tudo que ele tinha em favor do ser humano. E quando a gente está vivendo esse clima de Natal aqui, né, um clima de presentes, de troca, eu sei que muitas pessoas se sentem tristes nesse momento pela falta de um familiar, como mencionei, mas muitos vivem esse clima de Natal, é o momento da gente ter o sentido de Jesus no nosso coração também. E significa o que isso? Significa também, assim como Jesus se dispôs em favor de outros, a gente se colocar à disposição de outros também. A gente servir. É um desafio, né? A tendência nossa é querer o nosso melhor nesse final de ano. É ganhar presentes, é beneficiar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, é cercar-se de coisas boas, é já pensar num novo ano próspero, cheio de bondade, cheio de benefícios, buscando a Deus. É muito comum, principalmente entre Natal e Ano Novo, as pessoas quererem de Deus benefícios, buscarem, planejarem, orarem, clamarem e realizarem coisas para que no próximo ano elas ganhem benefícios de Deus. Mas o objetivo final deve ser a gente usar a mesma metodologia, o mesmo método de Jesus. Pensar mais nas pessoas do que pensar em nós também. Eu mencionei essa frase e disse que mencionaria hoje novamente. Eu acho que ela exemplifica a essência desse tema que a gente está abordando essa semana, que é justamente o Natal. De nada adiantaria, de nada adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém. Ele poderia nascer em Belém, poderia nascer aqui onde estamos gravando esse programa, em Manaus, aí na sua casa, em Jacareí, na Novo Tempo, em qualquer lugar. Se ele não nascer no seu coração hoje, não faz sentido. O importante é que ele nasça no seu coração. Então encerro esse estudo dessa semana e não posso encerrar de outra maneira que não seja um apelo, um convite para que Jesus nasça na sua vida hoje, ou para que ele renasça, ou para que todos os dias ele permaneça nascendo, se você um dia já entregou seu coração para Jesus. E que o nascimento dele seja significativo como história, como um relato histórico, como um acontecimento, mas mais do que isso, que ele seja significativo porque ele se faz presente no seu coração também, porque um dia ele nasceu no seu coração. E a gente encerra essa semana com esse tema, lembrando que semana que vem a gente vai se encontrar aqui para trazermos uma reflexão sobre mais uma temática à luz da Bíblia. Eu desejo para você um Feliz Natal, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que você aproveite esse momento para 3 coisas: reconhecer a vinda de Jesus, abraçar os seus queridos, aqueles que estão próximos de você, ou que são queridos, mas estão distantes,
mandando uma mensagem, mandando um Feliz Natal e acolhendo aqueles que de repente não fazem parte do seu ciclo, mas que precisam de você também. Deus te abençoe. Semana que vem, mais um tema à luz da Bíblia, a última semana do tema de 2020, e eu espero você. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse tema, por essa semana, por esse estudo. Eu peço com muito carinho que o Senhor coloque no nosso coração esse real sentido do Natal. Que sem preconceito nos esqueçamos do sentido pagão, mas nos lembremos do sentido maior, que é a vinda do grande Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós nos entregamos hoje e para todo sempre em Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.